Olá, gente, bem-vindo a mais uma aula de física e o tema da aula de hoje é sobre o movimento dos corpos em queda livre. Quando é que eu tenho um corpo se movendo em queda livre? É quando o corpo ele está caindo na direção vertical, sentido para baixo, e o movimento descrito é um movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, ele está caindo em linha reta e com velocidade variando e aceleração constante, tá? E essa aceleração aí é a aceleração da gravidade. Então, quando eu considero um movimento retilíneo uniforme variado para um corpo em queda livre, eu considero que ele está caindo aí e ele está caindo e não existe nenhuma força que seja oposta ao movimento de queda desse corpo. Ou seja, são desprezadas todas as forças de resistência ao movimento. Então, ele cai livremente, queda livre. Mas nós sabemos que no nosso dia a dia, os corpos eles não caem sem ter alguma força de resistência ao movimento, porque nós estamos em um meio em que tem o ar, né? Que tem vento, e ele exerce uma força de resistência à queda dos corpos, tá? Então, como é que eu observo essa força de resistência atuando na queda de um corpo? Um exemplo, observe aqui, ó, eu tenho duas folhas, tá? Vamos considerar que essas duas folhas aqui tenham a mesma massa, tenham a mesma área, tenham o mesmo tamanho, são folhas idênticas, são folhas iguaizinhas. Se eu amasso uma dessas folhas, a única coisa que vai mudar é apenas a área, o volume, né? A área aqui, ó, só. Mas a massa continua sendo a mesma. Eu tenho o mesmo material. A única coisa que eu mudei foi o formato. Então, vamos ver aqui como é que é a queda desses dois corpos. Se eu coloco eles a uma mesma altura, vou colocar aqui a mesma altura. O que eu observo? Que quando eu solto a bolinha, né, o papel amassado, ele cai mais rápido. Ele chega mais rápido ao solo do que a folha aberta. Por que tem essa diferença? Porque a queda do corpo o tempo de queda dela vai variar conforme a área dela. Se eu tenho corpos em que tem áreas grandes, eu tenho que a resistência à queda desse corpo vai ser maior. O ar vai fazer uma resistência maior a esse corpo quando ele estiver caindo, tá? Como eu tenho aqui o corpo, ó, com a mesma massa, e aí, só que tem a área menor. Por que ele cai mais rápido? Porque a área de contato com o ar é menor do que a folha ela estando aberta. A folha estando aberta, ela tem uma área de contato maior com o ar. Vou pegar aqui a folha. Fui pegar ali a folha que caiu. Então, olha só. A área de contato da folha com o ar é maior, né? Então, ela tem uma área maior. Então, ela vai cair com mais dificuldade, porque o ar vai fazer mais força aqui. A força resultante que vai atuar sobre ele vai ser muito maior do que sobre o papelzinho fechado. Então, o que é que eu quero que vocês observem? Que o que vai variar aqui não é a massa do corpo, tá? Porque podem pensar assim, o corpo que tem maior massa, ele cai mais rápido do que o que tem menor massa. Então, não é bem assim, tá? É a questão mesmo da resistência à queda desse corpo. Então, corpos que têm maior resistência são aqueles que têm áreas maiores. Corpos que têm menor resistência são aqueles que têm área menor. E aí cai mais rápido, porque a força de resistência à atuação desse corpo vai ser menor, tá certo? Então, vamos ver aqui um experimentozinho para a gente observar as duas situações. Quando eu tenho queda livre, que é quando eu tenho um corpo caindo sem a ação do ar, sem a ação de uma força de resistência, e um corpo caindo no nosso dia a dia aí, quando eu tenho aí
uma força de resistência presente, que é o ar exercendo aí uma força contrária ao movimento. Então, vamos observar. Então, vamos ver aqui uma simulação em que eu vou colocar aqui uma situação em que tem o ar presente, né, exercendo uma força de resistência, e uma situação em que não tem o ar, né, que é o vácuo. Então, vamos ver como é que eles se comportam. Fazendo uma observação, que aqui vai ser uma simulação em relação a objetos caindo próximo à superfície da Terra, tá? De uma mesma altura. Então, vamos colocar aqui uma simulação em que eu tenha o ar presente, tá? Então, eu vou colocar aqui uma bola de 10 kg numa mão e eu vou colocar aqui na outra mão uma bola de 5 kg. Observe que eles têm aqui, ó, uma superfície bem parecida uma com a outra, né, ó. É uma bola, são redondinhos. A diferença entre eles aqui vai ser mais em relação à massa, mas a área deles de contato com o ar é bem parecidos, tá bom? Então, vamos ver o que é que acontece. Vou soltar os objetos. O que a gente observou? A gente observou que aqui na queda eles caem praticamente ao mesmo tempo, tá? Então, o que eu tenho a falar a vocês? Que quando eu tenho objetos, independentemente se eles têm a mesma massa ou não, mas eles possuem aí a forma parecida, né, a sua área de contato em relação ao ar for bem parecida, então eles vão ter a mesma força de resistência atuando sobre eles. Então, eles vão cair praticamente ao mesmo tempo, porque a aceleração de movimento deles vão ser equivalente à aceleração da gravidade, né, que é aproximadamente 10 aqui na superfície da Terra. Então, vamos ver aqui o objeto de simulação com o ar. Vamos mudar aqui a situação colocando de 10 kg e colocando a pena. O que eu tenho aqui, ó? Eles dois aqui têm massas bem diferentes um em relação ao outro, isso é verdade. Mas a pena, você observa que ela tem aqui um formato bem diferente, né? No caso, ela é maior, ela é mais espaçosa, ela tem mais área de contato com o ar do que aqui a bola de 10 kg. Então, vamos ver quem é que vai chegar primeiro ao solo. O que você observa? Você observa que a bola, ela chega primeiro do que a pena, porque a pena tem mais área de contato com o ar. Então, consequentemente, a força de resistência que vai atuar sobre a pena é muito maior do que a força de resistência que atuou sobre a bola de 10 kg, mesmo que a bola de 10 kg tenha aí uma massa maior, tá? Então, ela vai demorar mais. Mas a aceleração que, no caso, age sobre eles aqui, no caso da pena, vai ser uma aceleração menor do que a aceleração que atua sobre a bola, ok? Então, vamos colocar aqui uma situação em que eu tenho vácuo. Nessa situação aqui, não tem nenhuma força de resistência impedindo o movimento desses corpos. Então, o que eu tenho? Ó, se eu colocar aqui a bola com essa outra, com a pena, por exemplo, porque a gente colocou lá numa situação em que tem o ar, a gente observou que como essa bola de 10 kg tem praticamente a mesma área de contato com o ar do que a bolinha de 5 kg, então eles caem praticamente juntos, né? Mas vamos ver aqui uma situação em que não tem essa força de resistência, e aí vamos ver como é que cai aqui essa bolinha de 10 kg e a pena. Na situação com o ar, a gente viu que a pena, ela cai um tempo depois, né, em relação à bola de 10 kg. Mas aqui, sem esse ar, sem essa força de resistência, a gente observa que caem ao mesmo tempo. Ou seja, a área de contato do objeto com o ar vai influenciar aí o tempo de queda dela. Então, objetos maiores, que tem uma área de contato maior com o ar, que vai exercer uma força de resistência, eu vou ter que eles vão cair lentamente, tá? E aqueles que têm uma área de contato menor vão cair mais rápido. E é isso, minha gente. Então, a nossa aula sobre movimento de queda dos corpos, né? Corpos em queda livre, é isso.
E leiam o livro texto, respondam as questões propostas e até a próxima semana.